Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu sou o John Lennon e a minha equipe vai apresentar o seminário de biologia sobre os répteis. Aqui você pode conhecer a nossa equipe, formada por Marcos Vinícius, que vai falar sobre as características gerais, Nicolas Monteiro, sobre as principais espécies, eu, John Lennon, que vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades, e o nosso colega Adrian, que vai falar sobre a anatomia e fisiologia dessas espécies. Bom, estarei iniciando aqui falando um pouco sobre as características gerais dos répteis. Bem, antes de mais nada, o termo réptil vem do latim reptilis, que significa que se arrasta. Eles são animais vertebrados que se enquadram no reino Animalia, filo Chordata e classe Reptilia. Vale ressaltar que esses animais foram os primeiros a conquistarem o ambiente terrestre. Isso ocorre devido às suas características, assim como os anfíbios. Os répteis são ectotérmicos, ou seja, não possuem a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Isso ocorre porque eles não conseguem controlar sua temperatura através do calor gerado no metabolismo. Agora eu irei mostrar um vídeo que explica o fato destes seres serem ectotérmicos. Mas hoje a gente vai falar sobre a termorregulação em répteis, né? O que é isso, galera? Como vocês sabem, todos os répteis são cobertos por escamas. Tudo isso que está nesse bicho aqui, cobrindo a pele dele, é escama. Até essas estruturas aqui, né? Essas escamas, galera, assim, diferente de nós mamíferos, né, que produzimos o nosso próprio calor, mesmo no tempo frio nós ficamos em atividade, o nosso corpo está sempre se regulando a temperatura de acordo com a necessidade, né? Se está um dia mais frio, o corpo fica mais quente. Se está um dia quente, o corpo tenta se resfriar. Ele está sempre se regulando sozinho, né? Nos répteis, galera, essa termorregulação é feita por, por meio do ambiente, do próprio ambiente, né? Como assim? Nós, né, somos animais de sangue quente, somos animais endotérmicos, eles são animais exotérmicos ou exotérmicos, né? Depende da... cada um fala de um jeito, né? São animais exotérmicos, ou seja, eles precisam do calor de fora, o calor do ambiente. E aí, essas escamas, galera, servem como um painel solar. Pensa que esse bicho é uma bateria, né? Pensa que ele é um carro, né? E aí ele tem que estar com a bateria carregada para funcionar. É tipo isso. E essa bateria se recarrega no sol. Então, praticamente todos os répteis vão tomar um banho de sol, né? Nas primeiras horas da manhã. E vai tomar aquele solzinho, não vai tomar um sol de meio-dia, senão vai torrar o bicho, né? E aí ele vai tomar aquele solzinho e aí ele vai... o corpo dele, o metabolismo dele vai começar a funcionar. Então as atividades do organismo dele dependem desse calor do sol, dessa luz do sol, enfim, desse banho de sol, né? Seja um lagarto, uma serpente, um crocodiliano, todos eles... tá rolando uma guerra ali entre a Aline e as cachorras. Então todos eles vão precisar desse calor de fora, né? Essa é assim que funciona a termorregulação dos répteis. Eles tomam banho de sol, aquele sol faz o metabolismo deles funcionar, né? Esquenta o corpo deles, o metabolismo deles funciona e aí eles podem fazer suas atividades, sejam internas ou externas, como um simples caminhar. Em dias nublados ou frios, como a gente está hoje aqui, a atividade deles reduz muito. Por quê? Porque não tomou aquele banho de sol, né? Então, alguns répteis ficam quietos, né, direto, nem saem para fazer nada durante o dia. E alguns hibernam, dependendo da época do ano, tipo um inverno rigoroso, dependendo da região, eles hibernam, porque não tem nenhuma fonte de calor para eles, né? Algumas serpentes, na verdade a maioria das, quase todas na verdade, né, todas não, desculpa, algumas, elas, como é que eu vou dizer, elas ficam ali por baixo do folhiço, né, perto daquela matéria em decomposição, aquela matéria orgânica em decomposição, porque aquilo ali gera calor. Então não é só a luz do sol também, é qualquer coisa que gere calor. O chão, né, por baixo ali, se você revirar um monte de folha que está ali em decomposição, você vai sentir um bafo quente. Aquilo ali, aquela decomposição gera calor. E aí ela utiliza aquele calor para ter suas atividades. Ela pode não utilizar aquilo ali para suas atividades de andar e tudo mais,
Mas, por exemplo, ela se alimentou, ela não vai ficar, depois que ela se alimenta, ela não vai ficar saindo para tomar sol, ela vai ficar em repouso. E aí ela repousa ali dentro daquele, por baixo daquelas folhas ali, onde a matéria está em decomposição, gerando calor. E aquilo ali acelera o metabolismo dela para ela digerir mais rápido, entendeu? Algumas iguanas ficam no chão no tempo frio, elas ficam no chão porque dão uma escavada para ficar no chão onde tem algum calor, né? Teius fazem isso. Enfim, é isso, galera. Répteis precisam do calor externo, né? São animais exotérmicos, precisam do calor de fora. Eles não geram o próprio calor. A termorregulação deles é feita através do ambiente, entendeu? Esse aqui, como eu falei, é uma iguana, né? É um animal que reduz muito a atividade num tempo desse, né? Esse cara aqui tem feito dias frios aqui, ele nem come, entendeu? Fica lá só largadão no galho, não faz nada. E tá aqui, ó, bolado comigo. Ó. Ai, meu pepém. Bicho lindo, lindo demais. É isso, galera. Espero que vocês tenham aí aprendido quem não sabia. Fica aí o ensinamento, né? Tipo, exotérmico e endotérmico. Né, moleque? Regulação térmica. Para conseguirem uma temperatura ideal, os répteis utilizam certas estratégias, como a exposição ao sol quando o dia está frio. Além disso, quando a temperatura se torna muito alta, eles se protegem em rios, lagos, locais sombreados, entre outros. Em relação às características físicas, esses animais possuem sistema digestório completo e a respiração é pulmonar, diferente do grupo dos anfíbios. Sua excreção é de ácido úrico, que no caso é uma substância que não necessita de água para ser eliminada. Eles apresentam uma epiderme grossa com escamas e osteodermos, que são depósitos ósseos, que os torna resistentes à dessecação. Procriação e fecundação. Alguns de seus representantes botam ovos com cascas que protegem o embrião, além de realizarem fecundação interna, que evita a dessecação dos gametas. Por último, os hábitos alimentares. Em relação aos hábitos alimentares, pode-se dizer que são variáveis, entretanto, a maioria é carnívora. A forma de matar suas presas é distinta entre os grupos. As jiboias, por exemplo, matam pela constrição do seu corpo, enquanto os crocodilos utilizam suas mandíbulas avassaladoras. Existem ainda aquelas espécies que contam com veneno para obter seu alimento, sendo esse o caso das najas. Bom, agora eu, Nicolas, vou falar aqui um pouco, né, sobre as principais espécies. Em relação às espécies, nós vemos que existem uma ampla diversidade, né, de espécies entre os répteis. E eu trouxe aqui algumas, principalmente, são as mais conhecidas, que a gente possa abordar, mas como são tantos animais, não dá para a gente trazer todas as espécies aqui somente nesse seminário. Então, começando aqui com uma das mais conhecidas, né, que são as serpentes. Afinal, né, quem são essas serpentes? As serpentes são répteis pertencentes à ordem Squamata, animais que possuem escamas, sendo conhecidas popularmente como cobras. Então, assim, a gente sabe, né, cobra, serpente são sinônimos. Deduz-se que as serpentes evoluíram a partir de lagartos, que se enterravam no solo, e que o seu corpo alongado e desprovido de patas seria apenas uma adaptação a esse modo de vida. Então, a partir disso, a gente também pode observar que as serpentes têm uma relação direta assim com os lagartos, né? Sendo que, diferente dos lagartos, as serpentes elas não possuem as patas, né? Mas têm um corpo alongado, né? Tem várias características em comum. E também andam se arrastando, como a gente já tinha visto como uma das principais características dos répteis recentemente. Outro ponto também das serpentes, né, muito conhecido, que é o veneno. Muitas serpentes possuem glândulas produtoras de veneno na cabeça, responsáveis pela produção da peçonha, veneno, e também um ou mais pares de dentes no maxilar superior, dotados de um canal por onde sai o veneno. O veneno desses animais pode ser definido como sendo uma especialização da saliva, que tem a capacidade de quebrar proteínas, facilitando a digestão. Continuando aqui, né, sobre as serpentes. As serpentes são animais dotados de pálpebras transparentes e desprovidos de canais auditivos, sendo capazes de sentir as vibrações do solo através do seu esqueleto. Elas possuem
uma língua com duas ramificações, língua bífida, como a gente pode ver nessa foto abaixo, né? Com a função de tato e olfato. Então é interessante isso, né? Que a língua dela tem tanto a função de tato e olfato. Ao se locomoverem, as serpentes dão pequenos toques com a língua no chão para captarem pequenas partículas que, por sua vez, são colocadas em orifícios, que se localizam no céu da boca e estão ligados ao olfato. Esse órgão também é muito importante para seguir trilhas de presas e para o reconhecimento sexual. Então, a partir desse órgão, as serpentes, ao tocar no chão, né, elas vão percebendo umas partículas, e essas partículas, né, podem ajudar elas a capturar uma presa, ou até mesmo, né, para a questão da procriação, né, para o reconhecimento sexual. Agora, passando aqui para outro réptil muito conhecido, muito amado também, que é a tartaruga. Quem são as tartarugas? A tartaruga é um réptil cujo corpo é coberto por um casco. Esse casco aí, né, essa tartaruga, por exemplo, né, a gente pode ver o casco dela. As tartarugas são famosas por se movimentar lentamente. Há cerca de 250 espécies ou tipos de tartarugas. Existem tartarugas praticamente no mundo todo. Muitas vivem em água doce, em rios, lagos e lagoas. Outras vivem nos oceanos ou em terra. Algumas tartarugas vivem em florestas ou mesmo no deserto. As tartarugas terrestres são chamadas de jabutis. Algumas tartarugas que vivem em água doce ou em terrenos pantanosos são chamadas de cágados. Então, além da explicação de tartaruga, a gente ainda vê a diferença, né, entre jabuti e cágado, que são tipos de tartaruga que muitas vezes são, por sua semelhança, né, são confundidos. Agora vamos ver aqui sobre os jacarés e crocodilos. Qual a diferença entre os dois, afinal? Também é algo que é muito confundido, né, entre os répteis, dada a sua semelhança. Os jacarés apresentam um focinho largo e arredondado, enquanto os crocodilos têm a cabeça mais afilada. Além disso, os crocodilos apresentam escamas no ventre, chamadas de poros glandulares, que os jacarés não têm. Tamanho e onde vivem. O tamanho do jacaré pode variar de 1,2 metros, como é o exemplo do jacaré anão, até 5,5 metros, jacaré-açu, podendo pesar de 6 a 600 quilos. Os jacarés habitam as Américas, tendo desaparecido da Europa no Plioceno. Na América do Norte ocorre somente o gênero Alligator. E aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre uma experiência com iguana, né, que eu pessoalmente tive. Bom, então, já que eu moro perto de um parque, né, eu acabei tendo uma visita inesperada desse animal, que coincidentemente foi no momento em que a gente estava elaborando esse trabalho, né? Estava fazendo as pesquisas, né, estudando bastante para a realização do trabalho, e eu tive a honra, né, ainda tenho aqui a honra, porque ela ainda está aqui no quintal de casa, de me deparar com esse animal, né? Esse animal muito lindo que é a iguana. Então, assim, o que é que eu pude observar, né? Apesar de todo o medo de me aproximar desse ser. Ela tem uma locomoção, assim, quando ela precisa, né? Lenta, mas se ela se sente ameaçada, ela consegue correr, assim. As suas garras, por exemplo, ela consegue escalar facilmente paredes, né? Consegue subir muito fácil, assim, qualquer superfície que não seja completamente lisa. Em relação ao sol, né? Todo dia ela tem um período, né, assim, pela manhã que ela fica no sol para poder esquentar, né? Já como a gente viu no começo que os répteis são seres ectotérmicos. Eles não regulam sua própria temperatura corporal, logo eles precisam captar o sol para não passar frio, né? Além disso também é a questão da alimentação, né? A iguana, ela é um ser herbívoro, né? E por conta disso, né, ela acabou comendo várias plantas aqui do quintal de casa, para tristeza de alguns, mas para alimentação dela. Como a gente pode ver aí na foto, ela tá bem gordinha, né, aí já. Então, no mais sobre as principais espécies, né, trazendo aqui
a tartaruga, o crocodilo, o jacaré, né? As serpentes e, por fim, a iguana. É isso que eu tinha para falar. Agora vamos passar para as curiosidades. Vamos passar pela primeira, que é sobre o maior lagarto do mundo. O maior lagarto do mundo é o dragão de Komodo, que pode medir cerca de 3 metros de comprimento e pesar cerca de 135 quilos. Mas, quanto aos répteis no geral, o maior do mundo é o crocodilo de estuários, ou crocodilo de águas salgadas. Os répteis são animais de sangue frio. Crocodilos, tartarugas e todos os outros animais dessa classe, os répteis, são identificados como pecilotérmicos. O termo pecilo significa variado, portanto, a palavra é utilizada para designar o corpo com temperatura irregular e inconstante. Por esse motivo, muitas pessoas dizem que os répteis são bichos de sangue frio. Na realidade, a temperatura corporal depende do calor do ambiente em que eles estão inseridos. Isso faz com que a classe procure sempre locais mais quentes para viver. O sol ajuda a manter o corpo aquecido. Agora, nesse momento, eu vou apresentar para vocês um vídeo sobre o dragão de Komodo. Porque é assim que os dragões de Komodo agem. Mordem e tchau. Mas estão por aqui. Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo, vem. Vem, caramba, olha só, ele matou um bicho, ele matou um bicho. Espera, ele matou um bicho e tá comendo de uma vez. Ele tá comendo de uma vez só. Tá engolindo um animal de uma vez só. Olhem essa cena. Ele tá tentando engolir de uma vez. Eles são assim. São gulosos. Tá vindo outro ali. Estão começando a chegar, estão vindo, tem outros chegando. Eles estão vindo porque sentiram o cheiro de sangue e de carne. Prestem atenção como aquele tá vindo, olha como ele tá vindo. Eles vão brigar, é agora que complica porque eles ficam agressivos. Cuidado, hein, produção, porque agora eles vão brigar. Agora eles vão brigar. Vocês vão ver. Olhem! Agora eles estão brigando. Estão disputando a presa. Estão disputando a presa. Não sei o que é. É um bicho. Eu sei que é um bicho. Tá vindo outro ali. Apareceu o outro. Apareceu o outro. Agora tem 4, gente. Que loucura! Deixa eu explicar uma coisa. O que pegou o animal primeiro, soltou, e esse menor que veio atrás dele é outro macho. Ele tá tentando puxar pra enfiar tudo na boca de uma vez. Cuidado, hein? Cuidado, que ele tá vindo pra cá. Olha como eles estão brigando pelo animal. E agora eles vão arrancar pedaços e tentar ir engolindo. Quanto mais conseguirem, melhor. Ele tá olhando pra mim, eu não sou comida. A comida tá ali, colega. A comida tá ali. Há sinais de que os primeiros répteis do mundo tenham surgido no período Carbonífero, há cerca de 340 milhões de anos. Os répteis são um grupo muito diversificado de animais vertebrados e, por consequência disso, a sua dieta se difere de espécie para espécie amplamente. Porém, é claro, a grande maioria é carnívora. O crescimento dos ossos não cessa na idade adulta. Em outras palavras, eles continuam crescendo mesmo na maturidade.
o órgão olfativo dos répteis, lhes permite sentir o gosto e o cheiro, sendo que a maioria dos répteis é capaz de ouvir sons. No caso das serpentes, elas não possuem ouvidos e são surdas, como já foi dito anteriormente, mas elas percebem as vibrações através de ossos do crânio ligados ao maxilar inferior. Os dinossauros, pertencentes à superordem Dinosauria, pertenceram à classe dos répteis. Falarei sobre a anatomia e a fisiologia dos répteis. O sistema esquelético dos répteis é formado por esqueleto axial, que contém a cabeça e as vértebras, esqueleto apendicular, que contém a cintura e membros torácicos, e a cintura e membros pélvicos. Assim como as aves, os répteis também apresentam uma cabeça extremamente móvel, o que permite-lhes uma grande abertura da boca. Dos répteis, tais como quelônios, serpentes e crocodilianos, suas epífises ósseas nunca se fecham. Assim, tais espécies continuam crescendo por toda a vida. Os lagartos, entretanto, possuem centros de ossificação secundários, como os mamíferos, embora esses centros ocorram numa fase muito tardia. Sistema respiratório. Os répteis apresentam uma respiração completamente pulmonar, sendo que estes contêm alvéolos pulmonares, tornando as trocas gasosas eficientes. A respiração dos répteis tende a ser controlada pela pressão parcial do oxigênio, O2, CO2 e temperatura, sendo que o estímulo para respirar é causado pela concentração sanguínea de oxigênio, ao contrário do observado em mamíferos, os quais são estimulados pela concentração de dióxido de carbono. Sistema digestório. O sistema digestório dos répteis é completo, sendo formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca. Além disso, possuem glândulas como o fígado e o pâncreas. O esôfago é relativamente fino e extensível, na maioria das espécies, especialmente nas adaptadas ao consumo de grandes pesos. O estômago varia de tamanho e formato de acordo com as espécies e está envolvido nos processos de digestão mecânica e química, contendo um lúmen com ácido hidroclorídrico, o qual previne a putrefação, mata presas vivas e descalcifica os ossos da presa. Os seus intestinos são curtos e o intestino grosso possui seu final na cloaca. Os répteis possuem um complexo sistema de glândulas orais secretoras, as quais apresentam pequenas propriedades enzimáticas e também auxiliam na lubrificação das presas que seriam ingeridas. Sistema nervoso. O sistema nervoso central dos répteis possui um cérebro, lisencéfalo, ou seja, não possui giros ou sulcos na superfície, havendo no mesmo 3 divisões principais, sendo estas: parte anterior do encéfalo, que compreende os lobos olfatórios, os hemisférios cerebrais e um diencéfalo. O mesencéfalo, composto pelos lobos ópticos, pedúnculos cerebrais e fibras nervosas, que o conectam à parte anterior do cérebro. E o metaencéfalo, que compreende o cerebelo e a medula oblongata. A classe reptília é a escala mais baixa dos vertebrados a apresentar 12 nervos cranianos, possuindo também nervos periféricos que fornecem a inervação motor e sensorial. Os répteis dependem mais de seus reflexos nos segmentos espinhais e dos centros locomotores para controlar os movimentos do que os estímulos cerebrais. Assim, os movimentos do corpo desses animais são mais autônomos do que em mamíferos e aves. Sistema reprodutor. As gônadas são utilizadas primariamente para a vitelogênese e a reprodução. Porém, em caso de escassez de alimentos, são utilizadas para o fornecimento de energia, assim ignorando a parte reprodutiva. Todos os répteis machos possuem órgãos copulatórios, e os répteis fêmeas possuem ovários. A maioria dos répteis são ovíparos, e somente algumas cobras e lagartos são vivíparos, isto é, produzem ovos que permanecem dentro do corpo da produtora réptil, sendo assexuada a produção dos répteis. A fecundação é do tipo interna e o desenvolvimento do embrião ocorra dentro dos ovos, os quais são revestidos por cascas córneas ou calcáreas. Assim, o embrião fica protegido de ressecagem.